encontra-se nesse conto, Machado de Assis. O título do livro é Enfermeiro. É um conto, na verdade, não propriamente um livro, mas é um conto. Pelo tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é confissão, né, quer dizer, pecado, arrependimento e confissão dos próprios pecados, achei muito pertinente esse livro porque com esse livro, se você ler, consegue se identificar facilmente como você auto-engana-se quando você comete um certo pecado. Entanto, desde o princípio, você vê, qual a coisa mais difícil para o homem? Que você nota, pelo menos, biblicamente, em termos hermenêuticos, quando você encontra a primeira coisa sendo mencionada na Bíblia, isso deve ser para você uma régua para você interpretar o resto das vezes que aparece aquela palavra ou aquele assunto. Por exemplo, na questão de quando alguém peca, qual é a reação mais normal? Como é que a pessoa reage e o que é que reina no coração da pessoa que pecou? Você tem que primeiro olhar para as pessoas que primeiro pecaram na Bíblia e ver como a coisa se desenrolou e você dizer, ok, isso é um indicativo de que naturalmente a coisa vai decorrer dessa maneira. E desde o princípio, o que é que nós vemos? É que não é fácil para o homem, quando comete um certo pecado, quando comete algum ato pecaminoso ou maléfico, não é fácil para o homem ter claramente consciência do que fez. Ou seja, consciência do que você realmente fez é algo que requer um esforço e um trabalho danado. Veja, em Gênesis, quando Adão pecou, qual foi a primeira atitude que Adão teve? Não, a primeira atitude. Deus tinha o hábito de passar as tardes, na virada da tarde, e numa tarde, quando chegou, chamou por Adão. Adão, onde estás? O que Adão respondeu? Ouvi a tua voz e me escondi. Temi e me escondi. Ou seja, veja, quando você peca, isso eu estou a falar, eu espero que você tenha o máximo de honestidade com você mesmo. Quando você peca, instintivamente, a tua primeira atitude vai ser esconder aquilo. Não se arme aí, não, eu quero mesmo Senhor. Quer dizer, eu sou mais que Adão, que quando eu peco eu quero mesmo aparecer na tua frente, Senhor, como eu sou. Não faz isso. Não faz isso. A primeira atitude de todos nós aqui, todos nós, todo ser humano, é quando pecar, ou quando pecou, a primeira atitude é se esconder. Agora, quando estou a falar de se esconder, não é se esconder no contexto em que está descrito em Gênesis, que é detrás da árvore. Não. Mas é um se esconder de abafar a culpa, a tua consciência, de modo que ela não te acuse e você não se sinta culpado. Yeah. E, deixa eu dizer para vocês, se calhar eu vou tocar ainda nesse assunto mais tarde. Hoje há um monte de ferramentas que podem vos fazer adormecer, em termos de consciência, e vocês não se sentirem culpados. Há um monte disso, desenvolvidos até. Então, pois bem, Adão quando pecou, a primeira atitude foi se esconder. Ou seja, o ser humano naturalmente tende a fugir quando comete algum pecado. Fugir de Deus, que nesse caso nós podemos dizer que é aquele que ilumina a tua consciência para trazer à tona aquilo que você fez. A segunda coisa, a primeira atitude é se esconder. Agora, quando estou a falar de se esconder, não é se esconder no contexto em que está descrito em Gênesis, que é detrás da árvore. Não. Mas é um se esconder de abafar a culpa, a tua consciência, de modo que ela não te acuse e você não se sinta culpado. Yeah. E, deixa eu dizer para vocês, se calhar eu vou tocar ainda nesse assunto mais tarde. Hoje há um monte de ferramentas que podem vos fazer adormecer, em termos de consciência, e vocês não se sentirem culpados. Há um monte disso, desenvolvidos até. Então, pois bem, Adão quando pecou, a primeira atitude foi se esconder. Adão quando pecou, a primeira atitude foi se esconder, ou seja, o ser humano naturalmente tende a fugir quando comete algum pecado. Fugir de Deus, que nesse caso nós podemos dizer que é aquele que ilumina a tua consciência para trazer à tona aquilo que você fez. A segunda coisa, quando Deus perguntou para Adão, por acaso você comeu do fruto que eu te proibi? Qual foi a resposta de Adão? Mas, sinceramente, eu sei que vocês já ouviram essa história milhares de vezes, já sabem como é que a coisa se desenrola. Você já sabe, a resposta normal para essa pergunta não é essa. Não é isso? Comeste? Comi. Por que comeste? A mulher me deu. É mais lógico. Até, veja,
Até nós hoje corrigimos as pessoas assim. Foste à escola? Não tinha dinheiro de táxi. Não, a minha pergunta é, foste à escola? Você responde, não fui. Se eu perguntar porquê, é que você pode justificar. Vê. Então você veja aqui na resposta de Adão, primeiro tem a justificativa, depois tem... Olha, isso é natural em cada um de nós. Olha, tudo isso que eu estou a falar para vocês, identificar isso, dá um trabalho. E até veja, no livro que eu dei para vocês, esse livro que eu passei para o Carlos e pedi que ele publicasse no grupo, tem exatamente isso. Né? Aqui na Bíblia, um amigo meu uma vez disse que, olha, Rogério, a maioria dos enredos, contos, romances, foram inspirados da Bíblia. E isso aqui é basicamente o que nesse livro está basicamente o que aconteceu nos primeiros pecados descritos na Bíblia. Nesse caso, o pecado de Adão e Eva e depois, mais tarde, o pecado de Caim. Mesmo em Caim, quando você vê, quando ele matou o seu irmão, Deus chegou da mesma forma. Caim, onde está o teu irmão? Alguém se lembra da resposta? Eu sou o guardião do meu irmão. Não tenho nada a ver. Oi? Sim. Oi? Mas eu só pergunto se alguém se lembra. A resposta da Não. Não, mas nesse caso é diferente. Como é? Yeah. No caso que eu estou a falar aqui na Bíblia, é intencionalmente você querer esconder a coisa para você não se sentir culpado. Mas quando Deus perguntou para Caim, Caim, o que você fez? Caim não respondeu, desculpa, onde está o teu irmão? Caim não respondeu a pergunta do Senhor. Não. Ele trouxe mais uma vez, uma desculpa, no sentido de... Você não pode me perguntar a mim, eu não sou responsável por ele. Ou seja, onde ele está, não depende de mim. E quando Deus disse, olha, a voz do o sangue do teu irmão clama desde a terra. O que é que você fez? Vejam. Nesses dois pecados que eu disse aqui, né, de Adão e do seu filho Caim, você vê naturalmente a tendência do homem de esconder o pecado. Esconder, primeiro, abafar na sua consciência. E segundo, quando lhe é solicitado que confesse, ele trazer primeiro a justificativa, depois, se possível, o ato que ele cometeu. Agora, todos vocês já devem ter se perguntado isso uma vez, pelo menos. Vocês acham que Deus não sabia o que aconteceu no jardim do Éden? Você não sabia? Você acha que Deus não sabia o que aconteceu com Caim? Por que perguntou? Oi? Sim, veja, é que parece que Deus... Oi? Sim, veja, é que parece que Deus desde o princípio, isso também é o que vocês devem prestar muita atenção, né, levar muito a sério. Parece que Deus desde o princípio, assim, Ele quer se fazer, entre aspas, de cego aos teus pecados, para que você mesmo note-os. As perguntas que Deus fez não era para ele se aperceber das coisas, não era para ele se informar. Era para que você confesse, ou seja, é um impulsionador de confissão, estímulo para você confessar os seus pecados. E quando você lê, por exemplo, o livro de Santo Agostinho, no que é baseado as confissões? Aquele livro de Santo Agostinho que eu peço que, por favor, todos vocês, quando tiverem sempre um tempo, leiam. Confissões. Confissões de Santo Agostinho. Embora que lá ele fala de confissões de uma vida, né? Porque ele começa desde o berço. Ele começa a confessar os pecados dele desde o bercinho. Os pensamentos que ele tinha contra a mãe. Oi? Desde o bercinho. Então você veja, aquilo é uma vida toda. O que eu estou a falar aqui é mais no sentido de quando você comete um certo pecado. Mas, no sentido mais profundo, é naquilo que está descrito no livro de Santo Agostinho, Confissões, que é você narrar a tua própria vida. E aconselha-se, mesmo que você não tenha essa capacidade de narrar a tua própria vida, você narra pelo menos o teu dia. Tá? No final do teu dia, você para si, o que é que eu fiz hoje, o que é que eu pensei mal de quem, o que é que eu fiz, o que é que eu tentei fazer e não fiz. O que é que me doeu hoje, o que é que me aconteceu de extraordinário. Então, ter registro disso no final do dia te ajuda a manter uma certa consistência da tua própria história e você se conhecer. Né? Mas, como eu estava a dizer, Deus perguntou para Adão, onde estás? E perguntou, por acaso você comeu? Era para que Adão, por intermédio dessas perguntas, se sentisse estimulado a responder, sim, comi.
Eu comi, Senhor. Então, confissão, você pode já ter aqui definido como... Definido não. Você pode ter já aqui na cabeça que confissão se constitui maioritariamente de perguntas. Confissões é você, maioritariamente, você chegar e perguntar assim, o que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? Será que eu não tive intenção de cobiçar a irmã? Oh, Senhor, será que quando eu assisti o filme pornográfico, Senhor, o que é que eu tinha na minha cabeça? O que é que eu queria, na verdade? Será que era só me satisfazer? Ou tem uma outra coisa no meu coração que eu estou a esconder? Você quando vai fazendo essas perguntas todas, no método da confissão, desenvolvida mesmo pelo Santo Agostinho, como método, desenvolvida pelo Santo Agostinho, você vai ver que essas perguntas, todas elas, diante de Deus, as perguntas surgirão naturalmente. Vocês já devem ter tido essa experiência. Então, se no ser humano não é normal que quando cometeu um pecado, ele próprio ter consciência do que fez, quer dizer que ele precisa de um estímulo. E esse estímulo são perguntas. Veja, cada um de nós aqui enfrenta isso. E isso é bem verdade. Nós temos, naquilo que o irmão Serafim falou ontem, nós temos um mundo chamado mundo das intenções. Neste mundo é o mais difícil de cada um de nós prescrutarmos. Lá dentro do nosso coração. Adentrar dentro do nosso coração. É o mais difícil. Você pode até falar, olha, irmão, eu menti, me desculpa. Mas vamos ser sinceros de uma coisa. É assim, confissão, você pode chegar à conclusão que não era só mentira que você cometeu como pecado. Tinha a conclusão que não era só mentira que você cometeu como pecado. Tinha muito mais coisas, se calhar, que vêm desde os anos passados, que aquela mentira foi só fruto daquilo. Percebe? Muitas intenções vai muito além das ações, no sentido de que quando você comete um certo pecado, quando você, por exemplo, se masturba, quando você cobiça a mulher do outro, ou quando você mente, esses pecados podem ser frutos. Se você tiver oculto as suas intenções e não saber que, peraí, eu menti por quê? Porque eu sou avarento. Você pode mentir porque você é avarento. Sabiam disso? Você pode roubar por essa razão também, de você ser avarento ou de você ser excessivamente auto-amoroso. Você se ama muito. Narcisismo, obrigado. Esse é o termo certo. Então, esse todo mundo das intenções está oculto a nós. E para que ele esteja visível a nós, é preciso que você faça um pouco de esforço. Mas é um esforço que você faz na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que conhece tudo. Não é isso? Veja, Deus, quando você está aí para confessar a tua vida ou o teu pecado, quem não tem na cabeça que Deus já sabe? Todo mundo sabe, né? Olha, Senhor, eu estou a falar aqui o que o Senhor já sabe. Mas, por que você continua? Porque você não sabe. Deus sabe, mas você não sabe. E a questão é, se você não sabe, Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que você não é digno de perdão. Por quê? Porque a negligência de você saber o que realmente você fez é já o primeiro passo para você outra vez cometê-lo. É isso? Agora, só que isso tudo que eu estou a falar para vocês, onde é que entra a questão propriamente da questão da confissão? Veja, abra comigo em, se calhar, o único texto que vamos abrir, porque os outros vou citando, já? 1 de João, um texto bem conhecido. 1 de João, capítulo 2, versículo 8. 2,8 ou 1,8? Não, 1,8, desculpa. 9. Sim, não, mas começar mesmo do 8, depois para concluir no 9. Quem já tem aberto pode ler, por favor, para nós. Se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Espera só. Desculpa só. Se dissemos, só que nós todos... Desculpa só. Quando nós dissemos que não temos pecado, é que nós pensamos assim, não. As pessoas quando chegam falam assim, irmão, eu sou pecador. Não é nisso que ele está a se referir. Não é nisso que ele está a se referir. É, em algumas ações específicas, você chegar à conclusão, não, eu não tenho nenhum pecado. Simplesmente assim, não te fiz nada de mal. Sabes, você falar que você, irmãos, eu sou pecador, dá até um certo prestígio, não? Nunca sentiram isso? Hã? Quer dizer, um prestígio no sentido de irmão é humilde. Oh, não, esse irmão, não é humilde. Nunca. Oh, véio, isso até é um auto-engano também que as pessoas cometem. Chegar, irmãos, eu sou pecadora. Eu sou pecador.
Deus, eu preciso da graça do Senhor. Isso aí na igreja fala, eu não sei quem fala. Todo mundo vai falar que somos pecadores, todos. A questão é, você especificamente saber quais são os pecados que você cometeu ou estás a cometer. Ah, mano, aí dá trabalho. Por isso é que na confissão, não é você chegar a falar, Senhor, tu sabes, eu sou pecador. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certo. Amém. Amém. Se disser que não tem pecado, você está se enganando. Né? É aquela coisa, do auto-engano. Que nós vamos falar já daqui a pouco. Mas se você confessar seu pecado, você tem o perdão de Deus. O que significa confessar? Confessar, a palavra confessar vem do grego homologeu. Essa é uma palavra assim, composta por aglutinação, né? Duas palavras que se juntam para formar uma só. Homo, que é a mesma inicial para homossexual, que é igual, mesma coisa. E logeu, que é falar. Verbo falar, né, no grego. Então, literalmente, confessar seria falar a mesma coisa. Ou falar o mesmo. Falar igualmente. Então, confessar não é você chegar e se acusar. Senhor, você sabe, eu sou pior. Sou pior que Hitler. Você conheceu mesmo Hitler? Você conheceu mesmo Hitler? Você falar que você é pior que Hitler. Sou pior do que os mundanos. Yeah. Você chega, Senhor, eu minto, eu não sei o quê. Vê, confessar não é se acusar. Até pelo contrário, Deus não gosta desse teatro. Você quando chega com aquelas lágrimas falsas, sem ter consciência realmente do que você fez. Senhor, Deus sente pena de você. Que teatro, que ator é esse, meu Deus? Então, confessar, que é falar a mesma coisa, já tira a ideia de que é você se acusar, é você inventar coisas. Confessar é você falar a mesma coisa. Em que sentido? No sentido de que, quando você vai cometendo um certo pecado, quando você comete, né, você olhou mal na irmã, ou você olhou mal no irmão, ou você mentiu o irmão, ou você cobiçou a irmã, sei lá, ou você discutiu com ele e ofendeu a pessoa. No ato da confissão, quando você chegar na presença de Deus, você ter consciência de que Deus sabe de tudo que você fez, mais do que você. Portanto, a tua primeira atitude é, Senhor, eu vou te contar como a coisa aconteceu e no que eu tiver dúvida eu vou fazer perguntas. Que é mais ou menos assim, Senhor, eu discuti com fulano, o que aconteceu? Mas vê, é assim, tentar ser o mais sincero possível. E sinceridade, aqui entre parênteses, sinceridade o que é? Sinceridade é você tentar aproximar o máximo possível o teu discurso da realidade. Simplesmente isso. Simplesmente do que está no fundo do teu coração, ser aberto. Vê, na confissão, ser sincero, muitas vezes pode te levar a falar a Deus, olha, eu nem sinto que cometi um pecado, Senhor. Mas a tua palavra está a dizer que isso é pecado. Mas eu não estou a sentir aquelas coisas de, oh Deus, tipo, estou a morrer. Não estou. Sim. E eu, sinceramente, se aparecer de novo, vou fazer. Você pensa assim, Senhor, olha, agora mesmo eu estou a planificar ir na casa da irmã. E aí, é para lhe ver, Senhor, o que eu quero fazer, o quê? Senhor, eu não quero ir lá para orar. Não é para orar. Eu quero ir no acampamento, não é para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ver aquela irmã que também foi no acampamento. E poder, se possível, colocar aqui uma declaração e ela... Então, nesse mundo das intenções, você conta para Deus... Se possível, colocar aqui uma declaração e ela... Então, nesse mundo das intenções, você conta para Deus e naquilo que você tem dúvida, pergunta. Senhor, será que quando eu menti, o que é que eu queria? Por que eu menti? Não será porque eu queria ganhar o dinheiro e com isso eu amo o dinheiro? Não será porque... não será porque eu odeio o fulano, por isso é que eu menti que ele não foi na escola enquanto que foi, e eu queria que ele se desse mal com os meus pais e tudo. Estás a ver essas todas as perguntas, você vai fazendo. E tem uma coisa, o Espírito Santo, nesse momento, ele ilumina a tua consciência. De modo que tem coisas que você pode não se lembrar no momento, mas por causa disso, ele vai trazendo sempre a memória. Veja, eu estava a falar, por exemplo, quando nós estávamos a orar, eu estava a pedir que orássemos sempre, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Na verdade,
Isso é um exercício que eu recomendo às pessoas e tento fazer, que é do tipo, no teu interior, agora mesmo assim, você pode estar a orar constantemente, naquilo que Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, orar sem cessar. Você no teu coração sempre, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, muitos males que estavam para vir para a tua vida, o Senhor Jesus vai barrar para não te atingir. Segundo é que muitos pecados que você está a cometer, mesmo não tendo consciência, Ele vai trazer à tona. Olha o que estás a fazer. Você ganha consciência, sim, estou a pecar. Você tem calma. Você nunca teve essa impressão, tipo, está a discutir com alguém, e na flor da discussão, você lança a palavra, ele lança a palavra. Se você orar no teu interior, você vai me dar conta. Vai escalar. Tá bom, você fala, a pessoa fala. E calaste por quê? Então, quando você tem esse hábito de sempre no teu coração você orar, o Espírito Santo gentilmente vai fazer isso por você. Ele vai trazer aqueles pecados que estão no teu subconsciente, no teu mundo das intenções, para que você perceba e confesse-os. Okay? Então, confessar não é o que as pessoas muitas vezes têm na cabeça, que é você chegar e se picar muita faca. Né? Não é isso. Confessar é você contar a tua vida para Deus, literalmente. Ok? E confessar vai muito além do que você simplesmente narrar o que de bom aconteceu. Também o de bom. Por quê? Por que o de bom? Porque naquele de bom que te aconteceu, pode ter um pecado escondido. Sabe dizer assim, Senhor, eu fui, tive boa nota, estudei muito. Senhor, hoje me aconteceu isso, me aconteceu aquilo e tudo mais. Olha, quando você conta a tua vida para Deus, na verdade Deus ilumina a tua consciência para que você se conheça. Deus não quer que, por intermédio daquela tua confissão, Ele receba informações sobre você, porque Ele conhece no fundo do teu coração. A questão é que Ele sabe que você não conhece. E não conhecendo, veja, vou ser sincero de uma coisa. É assim, quando nós falamos muitas vezes que a pessoa é um papagaio, querendo insultá-lo, sabe como é que se identifica um papagaio? É a pessoa que só repete o que ouve, sem ter que pensar naquilo. Papagaio é assim, papagaio você fala assim, eu te amo, ele vai falar assim também. Ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que significa aquilo, mas vai falar igualmente, se possível com a tua voz. Você vai chegar e vai ofender, o papagaio também vai ofender, ele não tem consciência do que aquilo significa. E uma pessoa que não se conhece, facilmente pode ser manipulado como um papagaio. Em que sentido? Hoje, você vai chegar e vai ofender, o papagaio também vai ofender, ele não tem consciência do que aquilo significa. E uma pessoa que não se conhece, facilmente pode ser manipulado como um papagaio. Em que sentido? Ele ouve coisa daí, e o seu vocabulário se enche daquilo tudo que ele tem ouvido nas redes sociais, nos cantores, nos filmes, e ele pensa que ele está a falar. E ele começa aqui, irmão, irmão, eu não sou nada. Eu não sou nada. Vou ser sincero de uma coisa, se a pessoa não se conhece, isso não significa nada também. Sabe, tem muita gente assim que ele vem com um monte de adjetivos que qualificam como humilde. E até na presença dele você pode fazer isso, sabia? Senhor, eu não presto. Você tem mesmo consciência de que você não presta? Senhor, eu sou um lixo. Sabia, eu até no Lubão alguma vez preguei, lá no Lubão, numa igreja, eu disse assim, irmãos, é assim, o irmão, como é que você pode ver, entre aspas, assim, vagamente, que o irmão é um falso, em termos de humildade? Você vai ver na oração dele, você vai ouvir, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou um lixo, Senhor, eu não presto. Oh, Pai, quem sou eu? Amém. Quando ele sai daí, se uma pessoa falar exatamente para ele o que ele falou em oração, ele se chateia. Você chega, você é um falso. Está me chamando de falsa. Está me chamando de falso. Eu sou falso. Falso é você. Mas peraí, você não é que estava falando há pouco tempo que você é miserável, você é um falso, você é tudo aquilo. Por que você se chateia? É porque você estava a fazer papel de um papagaio na presença de Deus. Papel de papagaio é quando você não fala coisas vindo do teu coração, do mundo das intenções, onde você sabe assim, eu estou a falar isso porque realmente eu sinto assim. Quando eu não sinto assim, eu falo assim, eu não entendo isso. Você, por exemplo, não, eu não amo a minha namorada. Você pensa assim, será que eu amo ou não amo? Você não chega só e, olha, você é a raiz de tudo de bom que acontece na minha vida. Quando eu te vejo pulo da janela, meu coração corre. Não. Veja,
Isso tudo, é como eu disse, veja, tem até um monte de músicas que podem te fazer repetir isso, tá sabendo? Você decora lá, está lá a música do Anselmo. Não precisa ser do Anselmo, pode ser aqueles cantores que não têm sucesso na relação dele, mas as músicas dele são todas sobre relações amorosas. Ele está sempre a trocar de namorada, mas na música dele é vou te amar até o fim. Mas ele já trocou umas 3 ou 4, né? Num só ano. Esses famosos têm boa dessa. Você fala assim, mas como é que ele está a cantar sobre isso? Então você veja aqui, você se acusar, se auto-afligir, é um teatro que Deus não gosta. O que você precisa é sempre, cometeste alguma coisa ou não cometeste alguma coisa, mas você conta a tua vida a Deus, você faça perguntas e pense realmente naquilo que você fez. Pois bem, agora, onde é que entra o arrependimento? O arrependimento veja, na Bíblia, a palavra arrependimento em grego significa metanoia. Metanoia também é uma palavra composta por aglutinação, que é mais ou menos assim. Meta, que é o quê? Além. Quando se fala de metafísica. Além ou depois. E nous, não propriamente no que vem depois. Nós falamos já comumente, né, mudança de mentalidade. Mas como é que se dá isso? Quando você comete um certo pecado, arrependimento vai vir naturalmente quando você vai ter em mente o que você, não o que você fez, o que você quer ser lá em frente, ou o que você deve ser lá em frente, e posteriormente olhar para você mesmo e falar assim, falhei em atingir aquele alvo, falhei em atingir aquilo que eu preconizei. Mais ou menos assim, veja. Você quer, por exemplo, perder peso. Tá vendo? E você coloca lá a foto de um manequim, sei lá. Vou falar um exemplo grotesco, já? Sei que não acontece aqui com ninguém. Mas você coloca a foto de um manequim, de uma moça, sei lá, bem miss mesmo. E você fala assim, eu quero ter essas meias banhas, quero chegar nesse corpo. Né? Você colocou aí um modelo, você colocou aí um propósito. Quando você come muito, mais do que devias, e você olha para você, arrependimento é quando você olha para aquilo e está distante daquilo e aquilo te dói, aquilo foi, não! Ou seja, é um pensamento além, no sentido de você pôs o alvo em frente e você cometendo aquilo, você viu que se afastou mais. Veja, é aqui onde muita gente se erra em pensar que arrependimento é você vir chorar. Não é. Você vir, oh Senhor, eu estou muito arrependido. Sim, pode ser que sim, pode ser que não, porque depende do que você tem em frente, que você quer atingir e na verdade você sabe que com esse teu ato você se afastou mais. O que você tem? Se calhar você não tem nada em mente. Tem pessoas que nem têm uma clara compreensão dos mandamentos divinos, dos 10 mandamentos. Quer dizer, cobiçar, o que é cobiçar? Eu estava a ler recentemente, acabei de ler semana passada um livro, Tolstói, Leon Tolstói. O título do livro era O Diabo. E o livro contava a história de um senhor que um magnata, né? Um empresário daqueles tempos. E ele, na juventude, criou na cabeça a ideia de que precisava fazer sexo para ter saúde. Eu sei que isso reina nas nossas cabeças, nas nossas não, desculpa, na cabeça de muita gente até hoje. Vou só vos acusar aqui. Então ele disse, não, preciso manter a saúde, não sei o quê. Vou só fazer com a fulana de tal. Então se encontraram lá, uma vez, pá, outra vez, pá, outra vez, pá, outra vez, pá. A saúde. Só que, na verdade, aquilo entrou mesmo num gosto tal que ficou assim, pá, preciso parar com isso. Tá bom, parou. Durante uns anos, ele casou. E acontece que, casado, ele esqueceu aquilo, esqueceu. A moça com quem ele mantinha relações sexuais, assim, fora assim, do matrimônio, porque a moça também era casada, traía o marido com isso. Um dia, a dona de casa, que é a esposa dele, contratou umas tantas de camponesas aí para vir fazer limpeza geral na casa. Contratou quem? Essa moça. Ele já chegado do trabalho. A primeira vista que ele vem assim, no corredor, é uma moça toda molhada. A pegar assim o vestido na mão, levantou um pouco. Para limpar o chão.
Ele viu assim. A primeira vez que ficou assim, tipo, não viu? Assim, no corredor, é uma moça toda molhada. A pegar assim o vestido na mão, levantou um pouco. E para limpar o chão. Ele viu assim. A primeira vez que ficou assim, tipo, não viu? Ela passou. Foi no escritório. Depois daquela vista, começou a remoer as recordações. E o que aconteceu depois? Ele saiu propositadamente da janela, que era para ver a moça. Depois desse olhar, o que aconteceu? Ele ficou como que endemoniado. Como que? Mas não estava. Não estava endemoniado. Mas só que nesse livro, o que Tolstói queria explicar? Ele colocou lá bem no princípio. Como é que acontece o pecado da cobiça? O pecado da cobiça é algo que, quando você comete, em certo sentido, pode parecer que você está endemoniado. Por quê? Porque é ali, no pecado da cobiça, que você tem real consciência de que você está fazendo coisa que você não quer. Vou dar um exemplo banal, que acontece muitas vezes entre nós jovens. As mulheres não. Quando você está andando na rua, você está olhando, né, à frente, porque você tem que olhar à frente para não tropeçares e, né, saber onde estás aí. Mas de repente está vindo uma moça, jardada. Ele riu, tem vergonha. É assim mesmo, não é isso? Ou seja, toda ela... Não precisa chegar até ali. Então, você vê ela mesmo do vestido, está em frente. Lá no Cacenda tem bué dessas assim. Vê. Aqui não se, Carla, aqui não se reprova? Não se reprova? Não, ainda tem um guarda-molho. Proibição. Mas você olha ela, né? Tá na tua frente. Você não tinha a intenção de olhar. Você olhou simplesmente porque tá à frente. Mas tá bom. Quando ela passar, bum! Vê, o primeiro olhar que você teve não é olhar de cobiça. Não é olhar de cobiça. Todo mundo pensou assim, eu pequei. Pequei, senhor, olhei. Não faz isso ainda. Calma, espera ela passar. Quando ela passar, vocês nunca sentiram, parece que o pescoço, ou alguém está me fazendo assim. Vou ser sincero de uma coisa. Isso aí, vou ser sincero de uma coisa, é? Algumas vezes, isso acontece, não simplesmente porque você descaradamente olha, os mundanos fazem isso. Descaradamente. Nossa! O crente não, o crente é tipo... Ele primeiro olha para um lado, para ninguém notar que olhou. Porque quando passa esse tipo de mulheres, todo mundo se olha. Esse olhou, esse reparou. Mas você que mantém o sigilo. Então também você dá uns olhares assim, e depois... Já lhe viste? Vê, esse é o que é chamado olhar da cobiça. Agora veja, se isso... vamos prestar atenção. Se isso intensificar, essas tuas ações vão ser como que voluntárias. No livro que eu li, por exemplo, o livro é mais profundo. O Tolstói, Leon Tolstói, trabalhou na cobiça, no verdadeiro sentido mesmo, quando ela te prende. Que você fica assim, eu não consigo, eu estou a sair da escola, mas eu tenho que passar nessa rua, não sei porquê. Sabes? Se você chegar para confessar, você sabe. Então, quando você se arrepende de seus pecados, a coisa que você deve ter é, primeiro, clara consciência do que é pecado, do que não é. Porque eu estava a falar com a Raquel quando estávamos a vir. Veja, tem muita gente que fala assim, não, isso aqui é pecado ou não é? Você não precisa, não, isso não entra na categoria de pecado ou não. Estamos a falar de quê? De não saber poupar. De não saber poupar. As pessoas pensam assim, falam assim, eu não sei poupar. Não, espera aí. Não saber poupar não é um defeito, não é pecado. Por quê? Porque depende. Você não sabe poupar no sentido de você não sabe se privar naquele sacrifício bem apertado, ou você esbanja do tipo de coisas assim, tudo de uma vez, que é já, vamos assim dizer, moralmente errado. Ou você simplesmente só não sabe reter, tens aí necessidade de comprar gasoso ou uma água, você compra, você fala assim, eu não sei poupar. Não, não é assim. Coisa não é...
Não é para você chegar taxativamente, não sei, pai, por isso pequei. Não, tem coisas que não entram na categoria de pecado e não pecado. Há coisas que entram do conveniente e não conveniente. Paulo falou um pouco disso. Comer carne não é pecado. Mas a pergunta é, convém? Não convém. Então, se não convém, você evita. Aí vem também a questão de... O cristão não é só aquele que evita o que é pecado, né? Ele tem noção do que é para evitar como pecado, do que é para evitar como não conveniente, do que é para evitar como que vai escandalizar o irmão. Essas são todas as coisas, sabe? Quando chega para confessar, ele sabe como pesar aquilo tudo. Senhor, eu comi carne, pai. Ai, na Bíblia está escrito que não convém, Senhor. Eu sou o pior dos pecadores. Não, peraí, não faz isso. Não, você tem que saber pesar a coisa. Né? Ali, veja, quando você não tem uma clara consciência dos pecados, a tua confissão também pode ser falsa. Confissão não, o teu arrependimento. Se lembrem, né? Se lembra, arrependimento, no verdadeiro, literalmente é você ter, além de você, um modelo, e você se olhar e do tipo fazer uma comparação. Estou distante, meu, estou distante. Vê só o corpo dele e vê o meu. Ih, estou distante. Ou se você, por exemplo, for futebolista, você coloca aí o Messi, todos os vídeos dele. Você fala assim, eu quero chegar lá. E quando você faz alguma coisa de errado, você olha para aquilo e você fala, não, estou distante. Por isso sabe como é que Deus traz o arrependimento do teu coração? Naturalmente, no coração do crente. É te mostrar Jesus. Simplesmente assim. Quando ele te mostra, ou seja, quando ele traz na tua mente a imagem de Jesus, naturalmente você vai cair. Sabe aquela atitude que João teve na ilha de Pátimos, quando Jesus lhe apareceu à frente? O que ele disse? Caí. Naturalmente, quando Deus te apresenta Jesus, você, naquilo que você fez errado, naturalmente você vai se arrepender. A questão é que muita gente não tem esse modelo à frente. Não tem a imagem de Jesus à sua frente. E com isso, pensa que está se arrepender. Mas ele não tem nenhum propósito. Veja. Veja. Jesus resumiu os mandamentos divinos em 2. Primeiro, amarás o Senhor, teu Deus. Segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Amar a Deus, acima de todas as coisas. Quer dizer o seguinte. A coisa mais alta que você deve conseguir na vida, a coisa mais alta que você deve conseguir na vida, alcançar, é amar a Deus. A coisa mais sublime, a coisa mais para lá, do tipo, a última coisa que eu quero quando morrer é eu amei o Senhor. A questão é que muitos não têm esses objetivos. E quando se arrependem, você pensa assim, quando alguém pensa assim, ele não colocou no seu coração que eu devo amar o Senhor, mas está se arrependendo. Pensa só, como é que esse alguém está se arrependendo com base no quê? Vou ser sincero. Muitas vezes é pelo julgamento que ele tem medo dos vizinhos, dos irmãos em Cristo. No arrependimento, um dos maiores enganos é quando você sabe que o teu pecado vai ser exposto e você chora. Principalmente quando se trata muitas vezes de gravidez. Há pessoas que quando cometeu o próprio ato, ele não chorou. Mas quando anunciaram lá na igreja, irmãos, Deus aqui, Deus está me vendo. Então, veja, você tem medo agora do julgamento das pessoas. Se você não tiver medo, você vai dizer, a minha reação estava como foi quando eu cometi. Também agora mesmo, porque vocês não vão me levar no inferno, nem vão me levar para o céu. Vê, esse medo do julgamento das pessoas quando você comete pecado, Deus não gosta, nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque você terá uma confissão falsa, muito superficial. Quando você comete um pecado e você tem medo, e esse medo muitas vezes é gerado pelos próprios crentes que também têm medo, como é que você dá conta disso? Vocês nunca pensaram quando alguém vos conta um pecado e vocês têm que fingir que admiraram bué? O fulano fez isso! Por quê? Não, mas espera, você também faz. A questão é que você também faz. Mas só que você tem que... Não, você tem que mostrar essa reação para eu ir pensar, não, isso aí não faz. Então, não, ele não faz. Ele nunca passou na cabeça dele. Não tem noção do que é isso. Porque se você vê assim, mano, o fulano fornicou. Fornicou. Não precisa falar, você vai assim, fornicou. Ih, que mal. Que mal. O fulano pensa, esse também tipo faz. É pecado dele, mas você não... Para você o livrar desse pecado, você não precisa vir. Sim, fornicou. Meu Deus, não pode. Não, você não
não precisa disso, estás a ver? Por quê? Porque, assim, até certo ponto, há pecados que quando você sabe que é comumente praticado por muita gente, a tua reação deve ser proporcional. Você fica triste, mas você não faz teatro. Você não faz teatro, você não dramatiza, você não dissimula. Dissimular é o quê? Dissimular é você, diferente de simular, é você mostrar... Não, simular, desculpa, diferente de dissimular, é você mostrar um sentimento que na verdade você quer esconder e alguma coisa. Nesse caso, você mostra sentimento de admiração, de espanto, que na verdade você quer esconder aí uma coisa de, bem feito. Eu também, e tudo mais. Isso é que chama simular, enquanto que dissimular é você esconder os verdadeiros sentimentos, né? E por aí vai. Agora veja, por favor, irmãos, se você não tiver em mente o que é amar a Deus, acima de todas as coisas, vou ser sincero com vocês, as vossas confissões e arrependimentos serão muitas vezes falseados. Por quê? Porque, quando vou ser sincero com vocês, as vossas confissões e arrependimentos serão muitas vezes falseados. Por quê? Porque, quando você sabe assim, o meu objetivo é amar a Deus, o que eu mais quero é cumprir esse mandamento, amar a Deus. Quando você, no final do dia, quer contar a tua vida, e você sabe que fez coisas de errado, se você não tem em mente isso à tua frente, o que você vai confessar muitas vezes vai ser com base num vou perder o salário, roubei, portanto depois vou ser julgado, vou me levar no tribunal, a fulana vai se aperceber, o fulano vai se aperceber, ou se calhar você próprio vai se sentir mal. Então você vai ter todos esses motivos. Agora, arrependimento e remorso, qual a diferença? Vocês sabem, há pessoas que não se arrependem, mas sentem simplesmente remorso. Remorso é quando você simplesmente não tem esse alvo, esse objetivo à tua frente. Remorso, o que significa remorso? Remorso significa remoer-se. Ou morder a própria carne. Aquela coisa de você comer a própria carne. É que significa remorso. E como é que acontece o remorso? É quando você cometeu um certo pecado e o que você tem em mente não é se aproximar de um alvo. O que você simplesmente é sentir mal por aquilo que você fez. Sim, irritado contigo mesmo, por aquilo que você fez. Lembre-se, disso que eu disse. Arrependimento é quando você tem algo além, à frente, e você faz uma espécie de comparação e você fala, não, estou distante. Mas eu preciso chegar lá. Eu preciso ser como o propósito que eu coloquei à frente. No remorso, não. No remorso você não tem o que vamos chamar mudança de mente. Nessa mudança de mente que se dá quando você tem o modelo à tua frente, você fala, eu quero ser como ele. Você não tem isso. O que você tem é autopiedade. Autopiedade em que sentido? Você cometeu o seu pecado. Você cometeu o pecado e o que você fica é, eu sou miserável, eu não presto, eu. E para por aí. Amanhã é a mesma coisa. Ou seja, o sentimento de raiva contra você mesmo é tanto que às vezes você se priva de fazer certas coisas. E não só se priva de fazer certas coisas, como você pode se privar de viver. Na última das instâncias, aquele que mais se remoe é aquele que se tira. Judas, por exemplo. Você quando vê Judas, aquilo que ele fez, ele poderia muito bem confessar e pedir perdão. Mas não, o que estava acontecendo no coração dele é eu sou pior. Eu aqui, toma mal. Pegou a corda e se matou. Veja, na maioria das vezes, o crente, quando peca, veja, estruturalmente todos nós sentimos uma culpa, por mais que não pequemos. Sabiam disso? Por mais que não pequemos pontualmente. Não sei como é que vou explicar isso para vocês, mas vou tentar. É mais ou menos assim. Quando Adão pecou, a culpa passou a morar no coração do homem. Culpa. O irmão Serafim ontem falou muito bem, que o homem quer sempre fugir da culpa. Ou seja, não se sentir culpado por coisa nenhuma. Só que acontece que esse sentimento de culpa está te acompanhando a vida toda. Espera aí, deixa passar essa experiência para vocês. Vocês nunca sentiram que tem sempre alguma coisa fora de ordem na vossa vida? Tem alguma coisa que está fora de ordem. A escola está aí, você aprovou, tá... vida toda. Espera aí, deixa passar essa experiência para vocês. Vocês nunca sentiram que tem sempre alguma coisa fora de ordem na vossa vida? Tem alguma coisa que está fora de ordem.
A escola está aí, você aprovou, talvez tenha um trabalho. Mas você sente sempre que tem alguma coisa. Falta alguma coisa não está em ordem. Veja, se você pensar muito bem e refletir e filosofar um pouquinho naquilo que você está sentindo, você vai ver que aquilo é estrutural no ser humano. Ou seja, o ser humano se sentirá sempre deslocado, no sentido de que ele precisa constantemente se aproximar de Deus para que esse sentimento de culpa não reine no seu coração. Mas naturalmente, ela vai vir, esse sentimento de culpa. Então o que acontece? A pessoa quando comete o certo pecado, a culpa é esmagadora. Quando Caim pecou, aquilo que nós falamos no princípio, quando Caim pecou, veja, Caim disse ao Senhor, não, eu não vou conseguir conviver com isso. Do que ele estava falando? Estava falando da culpa. Eu não vou conseguir conviver com isso. Deus disse para ele, você será errante na terra. Ou seja, você será errante, assim, andando de um lado para o outro, sem saber onde estás aí. Vê, a culpa faz com que você se torture a você mesmo. E olhe para você mesmo com um certo ressentimento. E nas últimas das instâncias, doenças psicológicas podem surgir na tua vida. Depressão, ansiedade, essas doenças assim. E no máximo, se tirar a própria vida. Então, remorso é diferente do arrependimento, porque no remorso você não tem um alvo que você quer se aproximar. Você quer simplesmente se sentir pena. Agora, isso dá até um certo prazer. Sabe? Tipo assim, prazer, como é que se diz? Aquele termo masoquista. Sabe aquele prazer masoquista? Tem pessoas que têm esses prazeres. Que quando lhe bate, sente uma chapada que esse prazer masoquista. Então, quando você está se remoer na presença de Deus, tem pessoas que pensam que Deus está a se agradar. Que Deus, meu filho, como sente, meu filho. Por que isso acontece muitas vezes? As pessoas pensam que Deus está muito atento nos nossos pecados. Sabiam disso? Naturalmente, o homem cristão hoje pensa que Deus está assim, todos os dias a te olhar e ver, pecou ou não pecou? Pecou. E, gnosticamente, a pessoa pensa que Deus é mais rigoroso com o crente, que quer a santidade, que quer se conduzir bem, do que com aquele que não quer saber de Deus. A pessoa pensa assim, não, contigo mesmo é que Deus vai vir mesmo, fala. E você, Senhor, eu... Não. Veja, Deus, a bondade dele, olha, Deus é muito bom com aqueles que querem mesmo vencer o pecado. Não brinquem com isso, meus irmãos. Quando Deus vem no teu coração e vê o esforço que você faz para fugir, quando a irmã que você sabe que traz tentação, está vindo nessa direção, e você vai, eu não vou ir nessa direção, eu vou nessa. E você vai naquele... Olha, você não sabe como é que Deus valoriza isso. Você vai dizer, meu filho. Deus abençoa a tua vida naquele momento. Agora, só que nós pensamos que Deus... Deve fugir também quer. Quero te ver, você... Simulamos a nós mesmos. Sabe, vocês nunca chegaram para alguém e chegou para a pessoa assim, olha, eu sei que eu estou a te dever, mas eu vou conseguir o teu dinheiro. E a pessoa fala assim, ainda estás a falar assim? Na verdade, a pessoa sabe que era o quê? Que você, irmão, eu estou a lutar. Eu já nem estou a comer. Eu não estou a comer. Você nunca sentiram isso? Parece que a pessoa não se satisfaz quando você fala que eu vou lutar para conseguir o teu dinheiro. Você está falando a verdade. Mas a pessoa quer que você faça um teatro. Se calhar vocês nunca passaram por isso. Quando vocês namorarem, vão passar por isso. Namorar? Sim. Não, é verdade. Fala a verdade. Na namorada, quando você peca, quando você comete uma coisa contra ela, faz alguma coisa errada, você chegar e falar assim, me desculpa, já não vai voltar a acontecer. Não é suficiente. Não. Mano, eu te digo em pessoa, vais passar mal. Eu vos digo em pessoa. Ontem mesmo. Iris, eu vos digo uma coisa, vocês vão passar mal, por quê? Eu não sei na geração do irmão Quintino, mas na nossa, eles querem drama. Querem que você... Olha, eu até nem sei porque que eu fiz. Mas você sabe porque que você fez. Você tem que falar isso. Que eu não sei.
O que estava na minha cabeça? Você sabe o que estava na tua cabeça. Olha, olha, o teu rosto não pode estar... No momento seguinte você não pode rir. Não! A tristeza tem que durar uma noite. E ela é que vai ter que te chamar a essa alegria. Que com uma mensagem, oi, dormiste bem? Você também dormi mais ou menos. Sim, você não me perdoou. Então veja, por causa disso, nós pensamos que Deus também é assim. Que Deus é alguém também que você tem que vir simular. Eu, Pai, não consigo mais, Senhor. Eu, Senhor. Não, olha, é assim. Primeiro, como eu disse no princípio, Deus sabe o que está no teu coração. Mano, se isso não está no teu coração, esqueça esse teatro. Esqueça esse teatro. Agora, em tudo isso que nós falamos, onde é que entra o auto-engano? E essa é a parte mais difícil, mano. Que é assim, que eu te falo assim, que é a cereja do bolo para todos, para que tanto o arrependimento como a confissão não aconteça. Auto-engano. E aí, deixa eu entrar um pouco no livro que eu falei para vocês. O livro que eu mostrei para vocês, esse livro, O Enfermeiro, desculpa, esse conto tem apenas 5 páginas. É um livro que, deixa eu dizer para vocês, é muito pequeno, mas é assim, todo mundo se revê. Nessa matéria de confissão, pecado e confissão, todo mundo se revê. O que acontece? O Proscópio, que é o personagem principal, é um enfermeiro e recebe a proposta de trabalhar para ir cuidar de um coronel como enfermeiro. O coronel é chato. É um chato. Quem leu o livro? Levante sua mão. Tá bom. Proscópio é um chato. Ah, desculpa, o coronel. Por quê? Porque ele é um doente mental. Doente mental, vocês já conviveram com eles, né? Às vezes dá corrida, às vezes te ofende, né? E te mandam cuidar de alguém assim. Pensa só, no lugar desse Proscópio. Então, a pessoa maluca, né? Machado de Assis é um escritor que trabalha muito com o auto-engano. Se você quer estudar muito sobre auto-engano, lê muitos contos do Machado de Assis. Te aconselho isso. E nesse conto, ela apresenta o Proscópio como personagem que se sentia que era um homem fiel, cristão, e na regra. Recebendo essa proposta de cuidar do coronel, ele disse, não, vou cuidar. Lhe avisaram, falou, olha, já houve, acho que 5, né? Esqueci o número. Já houve uns tantos enfermeiros. Não aguentaram. Saíram. Não, eu vou dar conta do recado. Não se preocupa. Tá bem, foi. Na primeira semana, olha, aquilo era um paraíso. Se davam bem. Do tipo, não, é mesmo, é paciência. Na segunda semana, comecei a sentir. Por quê? Porque o coronel tinha uns surtos de acordar durante a noite e começar a xingar. Sai daqui, seu ladrão, sai daqui, tá me roubar, sai daqui. E ele, calma. E ele tem que entender, tem que ter paciência. A pergunta que eu fiz muitas vezes é, até que ponto a paciência do homem dura, sabiam? Porque você pode ir com boas intenções. Mas quando tem alguém a te chatear, você não vai dizer, hoje te chateou, amanhã também você vai acordar e fazer... Respira fundo. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Outro dia, mas imagina, essa é a tua rotina diária. Quanto tempo pode durar isso? Lá, pelo menos, depois de um certo tempo, ele começou, nada. Eu vou sair daqui. Já não estou a aguentar. Nessa de querer sair, o coronel se recompôs e lhe convenceu, por favor, fica, me perdoe esses meus... Não sei o quê. Vocês também. Ele também. Tá bom, vou ficar, vou dar mais oportunidade. Mesma coisa. Acorda no meio da noite. Seu gatuno, sai daqui. Bubu. Começar a ofender. Paciência, respira, conta até 5. Vai mais. Até que chegou um ponto que a paciência dele mesmo começou, tipo, a esgotar. E uma noite, o coronel acorda naquele... surto dele de quê? Da doença que ele tinha. Pega uma moca no outro que está dormindo. Pum, sai daqui, seu ladrão. Pum. O outro também acordando do sono. Pega no coronel no pescoço. Nessa de luta, esgana o coronel. Quando tira a mão, o coronel já não está a se mover. Coronel morreu. Arma de? Não sei.
Não! Mataram o coronel. O coronel é doente mental. É doente mental. Veja. Veja. Deixa só buscar, prosseguir ver. Quando ele matou o coronel, ele ficou um tempo, não acredito nisso que eu fiz. Veja, quase todos nós, muitas vezes já nos deparamos com isso, tá vendo? Não propriamente em morte, mas em coisas que você nunca imaginou que você faria. Você fez. A questão é que você fez. Então quando ele disse, não fiz isso. Ele ficou a noite toda em claro, só pensando naquilo trêmulo. Quem trabalha muito nisso, eu só não recomendei por causa do número de páginas, que são mais de 400 páginas, mas é o livro do Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo. Lá tem um personagem que cometeu um crime e o enredo todo do número de páginas, que são mais de 400 páginas, mas é o livro do Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo. Lá tem um personagem que cometeu um crime e o enredo todo conta de como é que funciona a consciência de alguém quando comete um crime. Tem até prisões que recomendam esse livro para prisioneiros e quando os prisioneiros leem e interpretam ou contam o que entenderam do livro, segundo o que eu vi, tem as suas penas reduzidas, porque o livro é esclarecedor demais de como é que funciona a nossa mente quando nós pecamos. Mas nesse livro, é curto, então o que acontece? O enfermeiro, surpreendentemente, ninguém lhe acusa. Por quê? Todo mundo sabia, não, é louco, além de ser louco, ele já estava nos últimos dias da vida. Todo mundo só chega, encontra o enfermeiro num canto, assim. E todo mundo, o enfermeiro está todo sentido, porque morreu o coronel. Oh, que pena. Enterraram o coronel. Vejam, ninguém sabia o que aconteceu. Quem sabia era só o enfermeiro, o Proscópio. Só ele sabia. Só ele. Mas, pelo temor que ele tinha, ele calava. Só calava e tremia. Sabe que tem coisas que você comete e a tua reação normal é essa. Tremer e calar. E todo mundo olhou para ele e falou, olha, só nem está conseguindo se manter. Veja, o que Machado de Assis está querendo dizer aí? Está querendo trabalhar? Trabalhar no sentido, veja, tem coisas que você faz, ninguém vai saber. E as pessoas até podem ter outra interpretação que te louve. Vocês estavam a louvar. É o único enfermeiro que aguentou. E ele ouvia tudo isso. Ele estava ouvindo todos esses elogios. E eu, quando eu ouvi isso, eu estava assim, quantas vezes já não me louvaram, mas no meu coração sabia que eu pequei. Veja, confissão é assim, veja, confissão é você prestar atenção naquilo que você fez e está no teu coração, não naquilo que as pessoas estão a dizer. Porque assim, tem pecados, irmãos, que ninguém vai enxergar. Nunca as pessoas na cabeça, ninguém vai fazer a mínima ideia que você faz aquilo. Todo mundo vai estar na cabeça, não, já lhe vi a pregar, não, isso deve ser um... Mas eu não sabia, estava falando assim, mano, mas... É lá na escuridão. É lá na escuridão, hein? Onde eu sou verdadeiro. Quando apago a lâmpada, é lá. Agora, o Proscópio sabia disso. O que acontece? Com isso, com esses todos elogios que ele recebia, ele começou a entrar no processo de auto-engano. E como é que ele entrou nesse processo de auto-engano? Tática comum de todos nós. Mudar o vocabulário ao contar a história do que aconteceu. Não vou ler, vocês depois vão ler, mas é assim. Proscópio, depois do enterro e tudo mais, o padre chegou, benzeu o funeral. O Proscópio foi para a casa dele. Sentido, não contou a ninguém. Só estava assim. Eu matei. Acontece que afinal o coronel deixou a herança e deixou para quem? Para toda a herança. O único enfermeiro que me cuidou com muita paciência. Proscópio. Proscópio da casa está a receber a carta que não toda a herança é para você. Isso não é justo. Esse senhor pode voltar e me assombrar? Não é justo. O que acontece? Ao caminho do povoado, onde vivia o coronel, para ir receber o testamento e, consequentemente, dar a sentença e ele ter todos que... Sabe, começou primeiro onde? Mas aquela luta, recordando já a luta. Não, começou assim.
no livro também assim, ele ia caminhar e pensar assim, aquele crime que eu fiz, sinceramente. Mas espera aí, era crime ou era luta? Assim? Sim. O primeiro auto-engano dele foi esse. Ou seja, vê, é assim, nesse livro você pode ver como é que nós nos enganamos. Mudança de vocabulário. Foi crime ou luta? Bem, luta é uma coisa, crime também é outra, sabe? Mas o que aconteceu mesmo? Pera, era crime ou era luta? Ele já cambiou da paróquia. Para receber o quê? O testamento. Não, realmente. Ele diz assim, a conclusão foi, realmente, porque quando ele me atacou, eu querendo me defender, o esganei. Mas espera aí, ele morreu mesmo por... morreu mesmo porque eu me esganei ou por uma coisa que ele já queria mesmo? Não, ele depois, uma vez ele já tinha dito que eu não vou viver mais uma semana. Se calhar era uma fatalidade. Sabe o que significa fatalidade? Fatalidade é algo que inevitavelmente iria acontecer. Mudou completamente a mente dele. E começou, não, realmente era uma fatalidade. Era uma fatalidade. Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, vou dar aos pobres. Esse dinheiro, vou tirar uma parte para mim e o resto vou distribuir aos pobres. E eu acredito que era isso que estava no coração desse bom homem. Bom homem? Aquele que você estava pensando já é um chato? Bom homem. E com isso, ele chegou no final da carta a escrever, porque isso é uma carta que ele estava escrevendo para alguém e disse, agora eu já não sei se cometi mesmo um crime ou não. Quem lê o livro? Você sabe, quem lê o livro, quem só ouviu sua opinião, era um crime ou é luta? É crime. Sim, Raquel. Não, quem lê o livro, quero só que chegue à conclusão, que nos ajude. É a crime da Assis. Veja como Machado de Assis ele é muito engenhoso, já? Machado de Assis é muito engenhoso. Veja como ele é engenhoso. Quando você está auto se defender, você sabe que autodefesa, os crimes cometidos por autodefesa, são crimes muito rápidos. Sabiam? Sim. Por natureza muito rápido. Do tipo, você pegou a pistola, pum! Foi segundo. Sabe qual é a morte que ele falou aí? É morte de? Asfixia. Asfixia. Quanto tempo dura? Não. Vê, alguém te ataca, veja, alguém te ataca e você levanta, fulano. Imagina o cenário, ela se esticar no chão, o coronel se esticar no chão, e ele aí. Deixa eu só vos perguntar o seguinte, esse crime é de alguém que estava a lutar? Não, esse crime, para falar essa morte, é de autodefesa? Vamos ser sinceros de uma coisa. Facilmente, se lhe perguntassem, nós vimos aí uma prova de que você que matou, eu não matei, estávamos a lutar. Ele ia falar isso. Estávamos a lutar. Segundo, ele já estava para morrer e era só uma coisinha de nada que eu fiz. Só um toquinho de nada e ele morreu. Isso acontece muito conosco, meus irmãos. É assim, quando nós cometemos um certo pecado, até nem quando nós cometemos, às vezes até nas nossas conversas, assim, estamos aqui a, como é que se diz, confabular, né? Estamos no small talking, né? Aquelas palavras assim, não, aquele bate mais, aquele joga mais, aquele não sei o quê. Olha, tem coisas que você vai fazendo durante o dia que você ainda não tem consciência plena do que você está a fazer. O que eu pelo menos já notei é que antes de dormir é onde tudo isso começa a vir, do que você fez. Porque é um momento, antes de dormir é um momento que tudo em ti está calmo. Inclusive o ambiente à tua volta. Exceto se você vive num bairro turbulento. Mas tudo em ti está calmo. E é como que, tá vendo aquelas águas, você está na lagoa e agita a água e você não consegue ver o fundo. Não é isso? Você tem que esperar o quê? A água se acalmar para você conseguir ver o que está no fundo. De noite, vou dizer assim, é um desses momentos que a tua alma, o teu espírito, tipo, nessa agitação dele, bate mais ele, não sei o quê, vai jogar bola aqui, vai dizer, você não está pensando muita coisa. Mas lá, tipo, tudo vai começar a vir assim.
acalmar, acalmar. E aí você começa agora a se julgar. O que eu fiz aquela hora, meu Deus? Falei assim com a irmã e ela ficou triste. Mas falei mal, não falei mal. Por quê? Porque aí você já tem, vamos dizer, a consciência calma para pensar no assunto. Vou falar isso por quê? Porque eu recomendo muito que a confissão seja feita num sítio isolado e com muito silêncio. Isso por quê? Porque as pessoas quando muitas vezes estão a confessar. Tem uma vez um irmão, o Tomé, o Toxará lá de Malange, me lembro muito tempo atrás na MPC, ele deu sugestões, no ministério onde eu estava, ele deu sugestões, irmão, vamos orar todos, vamos confessar os nossos pecados, cada um confessa o que ele fez e tudo mais. Mano, quem já foi do ministério sabe, o ministério não se ora assim, não, é gritar. Oh, Pai, me perdoa, Senhor. Oh, Deus, eu sou miserável. O irmão Tomé, irmão, por favor, vamos parar. Irmão, você não tem vergonha dos vossos pecados? Ele perguntou assim mesmo, sério? Você não tem vergonha dos vossos pecados, então gritar assim? Não, fale baixo, fale no vosso coração, você e Deus, porque acredito que são coisas feias, não é isso? Mas só que nós, muitas vezes, nossas orações de confissões, nós queremos mesmo, oh Pai, é o Senhor, quando eu vou na igreja, eu não tenho intenção de te adorar, Senhor. Pensa aí, fica um pouco calmo, se calhar você está cometendo uma injustiça contra você mesmo. Tem irmão que está ao teu lado. Não. Também, no ministério isso aqui, ninguém me engana. Eu já fiz e já vi pessoa fazer, gritar, falando de pecados aparentemente razoáveis, para o irmão pensar, não, pecado desses são esses. Não. Aquela famosa oração, Senhor, eu peco no ver, peco no ouvir, peco no falar, peco no pensar. Quer dizer o quê? Eu também. É assim, é no mundo das tuas intenções, hoje ainda o Elísio falou um pouco disso mais. É no mundo das tuas intenções onde reside a tua verdadeira identidade. Ou seja, e nesse mundo é o que eu disse, é difícil entrar lá. Por que é difícil entrar lá? Quando você comete, o que você mais quer esconder é aquilo. É aquilo que você quer mais ocultar. E quando te pedir para confessar, é por isso que, os irmãos, eu não sei se alguém depois iria perguntar isso. Quando alguém chega para confessar na igreja, fica só sabendo de uma coisa. Assim, ele não está a confessar verdadeiramente, assim, no verdadeiro sentido da palavra. Não está a fazer isso. Ele está a vos agradar. Já? Para ele restaurar. Está a vos agradar, porque confissão de confissão não é no nome da igreja assim que eu fiz. Isso é admitir. É você chegar e falar assim, eu fiz isso. Peço que os irmãos me perdoem. Veja, no ato da confissão não. No ato da confissão diante de Deus é você contar coisa. Assim, você vai por esse caminho. Irmão, você não faz ideia de como é que vocês vão descobrir coisas que vocês nem sabem. Afinal, eu sou assim. Afinal, eu sou assim. Por quê? Porque vocês vão adentrar nesse mundo da confissão. Então é isso. Para terminar, por favor, outra recomendação não importa onde vocês estiverem, orem sempre no vosso interior. E a oração que eu falo muito, que eu recomendo muito, é a oração que os antigos chamavam oração do Senhor Jesus Cristo. Oração de Jesus, acho que denominavam assim. Que é essa aí, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas orando, fazendo um esforço para que essa tua voz saia do fundo do teu coração e atinja o coração de Deus. Mas um esforço intencional. Eu não sei se você eu tenho boa de coisas que às vezes passam na minha cabeça que eu penso, será que também passam por isso? Vocês já sabiam que momentos de oração, intercessão, louvor, dá um trabalho? Nunca passaram por isso. Dá um trabalho porque requer uma concentração tão, você vai assim, esquecer tudo que é exterior e o meu coração sair lá aquilo mesmo que, aleluia, aí mesmo, nem sempre é possível. Oh, minha irmã, ei. Mas só que, é assim, acho que foi hoje ou ontem, já devo estar esquecido. Mas eu estava assim, foi ontem. Tu procuras os verdadeiros adoradores. Tá cheirando queimado. Não a sentir? Então, Deus procura os verdadeiros adoradores. E no ato da adoração, você pensa assim, o que eu devo fazer agora para Deus me encontrar? Eu concentrar o máximo da minha atenção a Deus. Mano, agora você pensa assim, quantas coisas podem te distrair? Mas é te distrair não porque o irmão está a falar, está a conversar. Não. Distrair no sentido de
Será que eu estou a manter boa postura agora? Será que a irmã está me vendo mesmo numa boa postura? Será que meus lábios estão suficientemente molhados para que... Senhor... Hã? Essa distração... Sim! Se você é o único. Será que sou o único para levantar as mãos, cuidado, para você ver? Será que sou o único que estou em pé, eu vou tirar ajoelhar? Tudo isso! Mas é tudo! Será que tem alguém me vendo agora? E tem um monte de coisas que vem na tua mente. Vê. Tem um monte de coisa que requer que você toda hora reafirme o seguinte, não, estou falando com Deus. Mas é tudo! Será que tem alguém me vendo agora? E tem um monte de coisas que vem na tua mente. Vê. Tem um monte de coisa que requer que você toda hora reafirme o seguinte, não, estou falando com Deus, estou falando com Deus. Vê, tem vezes que eu estou a orar. É por isso que às vezes as minhas orações ficam tipo maluco. Estou falando com quem? Com Deus. Senhor, estou contigo, estou falando contigo. Porque assim, quando você está a falar, orar, olha, facilmente a tua imaginação pode viajar para um sítio que você não conheces. E você continua a falar. Requer que você sempre se chame a atenção. Peraí. Rogério, estou a falar com quem? Ah, com Deus. E aí, Deus. É Deus. Ah, Senhor. E no coletivo, o esforço é maior ainda, porque no coletivo tem um monte de coisas que você às vezes quer agradar o fulano, quer que o fulano te olhe bem, quer que a fulana também ouça a tua voz linda, a tua oração não pode soar assim muito que. Então, eu recomendo muito que vocês orem, por favor, orem interiormente sempre a oração do Senhor Jesus, que Senhor Jesus tenha misericórdia de mim. Em conversa, é por isso que muitas vezes você pode ver, mesmo aqui estamos a conversar, eu às vezes tenho ideias. Eu venho, me envolvo, depois quando oro, fico já assim, calo já e saio da conversa e vejo já que é tipo redobei, estou a falar muito, será, se calhar, estou a inventar coisas e há muitas informações só para ganhar proeminência na conversa. Entre nós homens tem boa dessa, não vou entrar em pormenores. Quem tem mais informações é o cara que mais fala e se ele vem assim. Então, nesse tipo de coisas, nesse tipo de ambiente, quando você ora, Deus vai te chamar a atenção e estás a falar muito. E estás a mentir. Estás a inventar muitas informações. Messi nada, não negou. O fulano não bate nada mais do que fulano. Você... Não. E você cala. Então, por favor, orem sempre. Não importa se vocês estão a jogar bola, estão a pescar, exercitam isso. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas comecem só. Yeah? E vai vos ajudar muito. E depois, quem puder também ler o livro. Eu tenho aqui uma cópia. Vou sortear. Quem é o menor de idade aqui? Quem é a pessoa mais nova? Mais nova. Yeah. Tenho 16 anos. Toma este aqui. Agora, por favor, tenha em mente que aquilo que eu falei de auto-engano, na nossa sociedade é possível notar. Por favor, tenha em mente isso. Quando você ouve, tem um livro que eu recomendo muito, que é o livro Teodoro Darlimpo. Ele conta a história de como é a vida nas favelas e tudo mais. E ele conta que nas favelas ele notou que há um monte de vocabulários que hoje surgiram para livrar o homem dessa culpa. Eu já presenciei em alguns casos. Quando você, por exemplo, a pessoa deixou cair o copo, você pergunta, quem deixou cair o copo? O copo caiu. Não, o copo não cai sozinho. Alguém pancou no copo. Fala, eu panquei no copo. Tá vendo essa palavra, eu panquei no copo? Não sai mais. O copo caiu. E ele até disse que nos tribunais, muitos desses criminosos falam assim, a faca entrou. Não, a faca não entra. Alguém pica a faca. Sabe esses termos todos que muitas vezes são usados de eu não deixei cair o copo caiu. É tudo uma maneira de tentar, com vocabulários, preencher esse auto-engano. Eu não reprovei, o professor me cometeu uma injustiça. Não, você não estudou mesmo também. Tudo isso vai se juntando até no nosso vocabulário. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que daqui em diante os que tiverem prática de confissão diariamente vão exercitando-se mais nisso. Eu não posso garantir que vocês vão pecar menos, mas mas eu acredito, não posso, mas eu acredito que exercitando, vocês estarão mais conscientes dos vossos pecados e com mais força de progredir para o alvo, que é Jesus Cristo.
Se vocês não tiverem isso, assim, vocês estarão mais envolvidos com o pecado e até certo ponto gostando mesmo, abraçando o pecado.